Olá, tudo bem? Hoje na aula nossa de Geografia nós falaremos sobre a organização territorial do Brasil. Tá, vamos seguindo. O território brasileiro, ele é que possui um dos maiores territórios do mundo. O Brasil é o quinto maior país do mundo. No caso do continente americano, mais especificamente na América do Sul, o Brasil ocupa a maior parte desse território, além de possuir a maior população. No que diz respeito à população brasileira, ela está distribuída de forma irregular pelo território. Algumas áreas nós temos uma maior concentração de população, outras áreas nós temos uma concentração muito pequena de população. Isso ocorre devido aos fatores históricos da ocupação do território brasileiro, que a seguir nós falaremos um pouquinho sobre isso. A região mais habitada do nosso país, ela fica justamente próxima ao litoral, que é o fato do processo de ocupação do país. Mas primeiramente, observem esse mapa, que o Brasil, dentre os maiores países do mundo, o Brasil é o quinto maior. O primeiro país em extensão é a Rússia, com um pouco mais de 17 milhões de quilômetros. Depois nós temos o Canadá, com quase 10 milhões de quilômetros. A China, com aproximadamente 9 milhões e meio de quilômetros. E os Estados Unidos, com aproximadamente 9,3 milhões de quilômetros. O Brasil aparece em quinto lugar. Um território tão grande, um território que possui uma dimensão tão grande como essa, por isso o Brasil é considerado como um país de dimensões continentais. No que diz respeito às fronteiras do Brasil, o processo de fronteiras ele é construído ao longo do tempo, ao longo do processo de colonização. O Brasil hoje, no continente sul-americano, na parte sul-americana, ele só não faz divisa com o Equador e com o Chile, que estão localizados respectivamente aqui e aqui. Os demais países, o Brasil faz fronteira. Nós temos fronteiras com o Uruguai, a Argentina, essa parte do território brasileiro, fronteira com o Paraguai, com a Bolívia, com o Peru, Colômbia, Venezuela, a Guiana, Suriname e a Guiana Francesa. Cada um desses países são países que fazem fronteira com o Brasil, sendo a Bolívia aquela que tem a maior extensão de fronteiras com o nosso país. Por ter uma área tão grande de fronteiras, nós temos uma dificuldade muito grande em proteger todas essas fronteiras. Por isso que é muito comum a entrar pelas fronteiras brasileiras tanto o contrabando de produtos quanto o contrabando de armas e até mesmo de drogas. E vale ressaltar que nós temos uma grande área litorânea. Isso faz também com que seja difícil essa fiscalização. O processo de construção das fronteiras brasileiras ele foi sendo feito a partir do processo de ocupação e colonização brasileira, até mesmo com o processo de independência. As fronteiras entre países elas podem ser determinadas de vários fatores, né? Primeiro, a definição dessas fronteiras, elas ocorrem após o acordo entre esses dois países. Depois desses acordos, há um tratado internacional, né? No caso, os dois países ou as nações, elas fazem esse acordo reconhecendo a fronteira ou o território do outro. Aí nós vamos ter que fazer a delimitação, até onde vai esse território. É feito por acordos, né? O Brasil iniciou esse processo a partir do século XVIII. Depois nós temos que fazer a demarcação dessa fronteira. Essa demarcação, qual o limite utilizado, até que lugar nós temos essa fronteira? Essa fronteira, deixando bastante claro, ela pode ser algo como um rio, por exemplo. Aqui nós temos um exemplo do Rio Iguaçu e o Rio Paraná, eles fazendo a divisa, a fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Brasil aqui, Argentina nesse trecho e o Paraguai aqui. Então o rio ele pode ser utilizado como uma delimitação dessa fronteira. Ou você faz um marco, uma
construção para mostrar aonde inicia ou termina o país. Essa demarcação ela é feita em conjunto pelos países, né? Depois disso, nós temos uma caracterização através dos mapas, né? Esses mapas eles vão sendo elaborados e os países passam a se comprometer através dessas demarcações aonde são os territórios de cada um desses países. No caso do processo de construção do nosso território, nós temos esse processo iniciando lá no século XVI. O Brasil foi descoberto a partir de 1500, mas o processo de ocupação, ou seja, de povoamento do nosso país, ele começou a partir de 1530. Nesse período de 1500 até 1530, os portugueses eles vinham ao Brasil e exploravam o pau-brasil. Era feito através daquela forma de escambo com os indígenas que viviam no Brasil. Mas a partir do momento que nós iniciamos um processo de ocupação, esse processo de ocupação ele iniciou nessa área litorânea. Vale ressaltar que nesse período o Brasil, o território que pertenceria a Portugal, o Brasil no caso era uma colônia de Portugal, era esse demarcado por essa linha imaginária, que é a linha do Tratado de Tordesilhas. A ocupação ela começou a partir do litoral, porque o meio de transporte utilizado na época eram os barcos, os navios, né, as caravelas. Então eles chegavam justamente nesse litoral. Por isso as primeiras cidades elas foram criadas nesse litoral. Uma das primeiras atividades econômicas implantadas pelos portugueses, a primeira atividade foi justamente a extração do pau-brasil, mas era uma madeira que já existia na Mata Atlântica, mas uma que foi implantada foi o cultivo da cana-de-açúcar. Nesse mapa, dá para observarmos que esse cultivo ele acontecia principalmente nas áreas do litoral da região Nordeste. Essas áreas foram as primeiras ocupadas. Por isso, o principal centro econômico do Brasil nessa época era justamente a região Nordeste. Dos fatores era a proximidade com o continente europeu e as condições climáticas que eram favoráveis para o desenvolvimento dessa cultura. Depois, nós vemos aqui no século XVI ainda as áreas de extração do pau-brasil, que se concentravam em parte do litoral da Bahia, de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio de Janeiro e até mesmo São Paulo. As áreas de pecuária também ficavam próximas ao litoral. Nesse período, o Brasil era dividido em capitanias hereditárias, né? Essas capitanias eram uma forma de ocupação do território brasileiro, uma vez que o governo português não tinha dinheiro para promover essa colonização. Então resolveu distribuir terras a esses capitães donatários para que eles pudessem fazer esse processo de ocupação. Então o primeiro centro de desenvolvimento, os primeiros centros urbanos surgiram justamente no litoral brasileiro, nas regiões que eram áreas portuárias. Depois, no século XVII e XVIII, nós vamos ver uma intensificação desse processo de ocupação do litoral, mas a partir desse momento, as áreas de ocupação também passam a ir para o interior. Com o crescente desenvolvimento do litoral, a pecuária ela começou a ir principalmente para o interior da região Nordeste, junto aos principais rios da região Nordeste. Essa criação de gado serviria para alimentar essa região toda aqui do litoral. Nós percebemos que a cana-de-açúcar agora ela já chega até o litoral da região Sudeste e a pecuária ela também se desenvolve além das terras controladas por Portugal. Nós já começamos aí um processo de expansão do território brasileiro. Nós temos também a expansão desse território em direção à região norte, principalmente em direção ao bacia hidrográfica do rio Amazonas, onde eles iam buscar as chamadas drogas do sertão. Essas drogas do sertão eram plantas que eram utilizadas como especiarias ou até mesmo como medicamentos nessa época. Dessa forma, os portugueses eles começam a adentrar além dos territórios do Tratado de Tordesilhas. Nós vamos ver que no futuro tudo isso vai garantir um território maior para o Brasil.
E uma das coisas que ocorreu aí já a partir do século XVIII, foi a descoberta de jazidas de ouro, diamante, principalmente nos estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Com isso, através das expedições dos bandeirantes, começou-se a entrar mais para o interior do continente. Nós começamos a ter um processo de ocupação mais intenso desse interior. Agora, nós tínhamos dois centros econômicos, o Nordeste, que ainda tinha importância com a cana-de-açúcar, e agora nós temos as áreas de extração de ouro, principalmente aqui em Minas Gerais. Aquela região onde nós temos Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, passou a ter uma importância muito grande para o Brasil colônia, porque ali eram extraídos grandes quantidades de ouro que eram enviados para Portugal. Aqui no século XVIII, o mapa do século XVIII ele mostra muito bem essa ocupação. Olha as áreas de extração de ouro, principalmente na região próxima a Belo Horizonte, as áreas do interior da Bahia e vindo aqui em região Mato Grosso do Sul. Aí nós temos um desenvolvimento já de algumas áreas do algodão na região Nordeste. A cana-de-açúcar ainda continua bastante forte nessa região litorânea. As drogas do sertão ainda continuam sendo exploradas. Agora o território brasileiro começa a se ampliar em direção à região norte do país. A pecuária agora se desenvolve um pouco mais no interior do país, aproveitando as condições naturais que eram oferecidas, né, como áreas de pastagem, como áreas de exploração natural, ou seja, que pudesse promover o desenvolvimento dessas regiões. Agora já no século XIX. No século XIX, nós vamos ter um processo de urbanização mais acelerado. E esse processo de urbanização, ele foi incentivado principalmente pela produção do café. Isso ocorreu primeiramente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e depois Minas Gerais, e chegando até o Espírito Santo. O café passa a ter um destaque muito grande na economia brasileira. No século XIX, nós tivemos o processo de independência do Brasil. E essa atividade econômica ela passa a ser tão importante que o café passa a ser chamado de ouro verde. Nós vamos ver aqui que o Brasil, nesse momento, ele já tem uma diversificação maior da economia. Há uma redução da exploração das jazidas de ouro, porque esse ouro já foi diminuindo, a quantidade explorada foi muito grande nos séculos anteriores. Houve uma redução da exploração desse ouro, mas há uma diversificação maior da economia. Se a gente observar, nós vamos ter aqui a cana-de-açúcar ainda presente nas áreas litorâneas, o algodão ampliou as suas áreas, nós já temos o surgimento de culturas como o cacau, o fumo, o cacau aqui na região Nordeste, né, no litoral, principalmente no litoral da Bahia. Nós temos o fumo também em algumas áreas da região Nordeste ou até mesmo da região Sudeste. As drogas do sertão passaram a ser exploradas, mas agora aparece a exploração da borracha, a extração do látex da seringueira, que vai promover uma intensa busca por essas áreas. A pecuária se concentrando principalmente nas áreas mais no interior. Tudo isso contribuiu para o processo de urbanização do nosso país. Porque para a produção de café foram construídas, abertas ferrovias, os portos foram aumentados e toda essa estrutura fez com que atraísse mais pessoas para o Brasil, principalmente a partir do momento da libertação dos escravos. Nós tivemos a vinda de imigrantes para o Brasil para trabalhar principalmente nas lavouras de café, substituindo essa mão de obra escrava que foi liberta. E a chegada desses imigrantes contribuiu muito para o processo de urbanização das cidades, não só da região sudeste, onde se concentravam as lavouras de café, mas principalmente do Brasil, dando uma importante contribuição na formação da nossa população.
o Brasil ele passa a ter uma característica um pouco diferente nesse período. No processo de ocupação e colonização brasileira, nós não podemos deixar de citar o processo de genocídio das populações indígenas. Os colonizadores, eles viam os indígenas com características muitas vezes, como eles não se sujeitavam à escravidão, eles viam os índios às vezes como preguiçosos. E muitas vezes eles fizeram uma política de extermínio desses indígenas. Isso é chamado de genocídio. Como que acontecia esse genocídio? Muitas vezes pelo tratamento violento que eram dados a esses indígenas. Essa ilustração aqui mostra isso, um massacre sendo feito. Esse massacre é porque os índios não aceitavam essa dominação portuguesa. E em alguns momentos, esse genocídio também foi ocasionado pelas doenças que eram transmitidas pelos europeus. Doenças que até então o nosso indígena não tinha contato, como gripe, por exemplo, e outras doenças como varíola, sarampo, que não eram comuns aqui do nosso continente. E esse processo, esse contato, levou ao extermínio dessa população indígena, ao genocídio desses povos indígenas. A população indígena, no início do processo de ocupação dos portugueses, eu não gosto de usar o termo descobrimento do Brasil, porque já existia uma população vivendo aqui, mas a tomada de posse. Quando os portugueses efetivamente tomam posse da terra, a partir de 1500, e começa um processo de colonização a partir de 1530, esse genocídio ele se acentua muito. Então essas populações indígenas elas reduzem demais. Alguns grupos foram até extintos. Os remanescentes vieram a ser mortos. Então nós não temos traços dessas culturas, nós não temos herança dessas culturas indígenas. Então sabe-se muito pouco do passado desses grupos indígenas, porque eles não tinham um relato escrito. Mas o processo de genocídio no Brasil ele acontece desde o início da ocupação. E até hoje, em algumas áreas, os indígenas eles não têm direito à sua terra ou muitas vezes eles são ameaçados por garimpeiros ilegais que tentam extrair de forma irregular nas suas propriedades, ou até mesmo esses grupos eles são vítimas também de um grupo que quer tomar suas terras, são chamados de grileiros, que são aquelas pessoas que tentam se apossar das reservas indígenas. Espero que vocês tenham